Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Você está assistindo ou ouvindo Política S, programa do Século Diário sobre política e poder no Brasil, no Espírito Santo. Hoje temos aqui como convidado o cientista político José Marques Porto. Ele já esteve aqui na entrevista do século falando sobre mudanças climáticas. Você pode conferir também aí, né, no YouTube, nas plataformas de áudio do Século Diário. Mas hoje o tema é bem outro, né, bem diferente. Vamos falar da relação e influência dos militares na política nacional e estadual. Olá, José Marques Porto, bem-vindo, né, mais uma vez. Um tema que é antigo, mas atualíssimo também, né? Muito antigo e muito atual, Vitor. Bom dia a todos os telespectadores da TV Século. Eu queria que você começasse, assim, para a gente, né, entender uma questão fundamental, e qual o papel dos militares nesse processo que vai levar o Bolsonaro ao poder e como é que foi a ação deles durante o governo, né? Uma conjuntura muito específica, né, que leva um subdeputado ali, né, um deputado daquela política pequena, Acho claro. que sempre atuou em defesa corporativa dos militares, mas de pouca expressão, por 30 anos, a essa cadeira, né? Então, como é que você enxerga, assim, essa simbiose, essa relação, e que é uma relação de poder também, né? Com certeza. Vitor, é uma coisa muito complexa, né? Porque essa coisa de bolsonarismo, né? Ela é, como eu costumo dizer, uma redução da realidade. O fenômeno que nós temos que estudar, que a gente tem que pensar, é o fenômeno do uso inconstitucional do poder moderador pelas Forças Armadas. E como você disse, é muito antigo. A nossa república começou num golpe militar, né? E vários outros golpes militares se sucederam até 1964, quando nós tivemos o maior período autoritário da história do Brasil. 21 anos de ditadura, que se encerraram em 1985 com o general Figueiredo saindo pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, para não passar a faixa para José Sarney, que havia sido eleito como vice de Tancredo Neves e com a morte de Tancredo acabou se tornando presidente da República. Então, de 1985, a gente pode dizer, grosso modo, até 2007, por aí, os militares ficaram quietos, ficaram do lado de lá do muro da política. Eles foram arrastados pelo general Figueiredo para fora da política e por lá permaneceram por praticamente 30 anos ou mais, né? Se a gente for pensar, né, o que começou a acontecer quando a turma de 70 da AMAN chega ao alto comando, né, é que nós vamos ver o retorno desse protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, né? A gente pode pegar assim como exemplo o general Heleno, que era o comandante militar da Amazônia e que se insurgiu violentamente contra a demarcação da terra indígena Raposa Terra do Sol. E, ao invés de ser punido pelo presidente Lula, colocado na reserva, ele foi para Brasília e logo depois foi nomeado comandante da missão militar de paz do Brasil no Haiti, virou o genocida do Haiti. Olha lá, missão de paz entre muitas aspas, né? Exatamente, exatamente. Todo mundo sabe do papel do general Heleno, dos massacres que foram promovidos lá em Cité de Soleil, a pretexto de combater as gangues, etc. Muitos civis mortos. Foi defendido na volta como, como se fosse um grande aprendizado para aplicar nas favelas do Rio de Janeiro. Exatamente, né? O GLO, né? As chamadas garantias da lei da ordem. Então, quer dizer, essa não punição desses militares, né? Isso aí fez com que eles fossem cada vez ganhando mais corpo. E se a gente começar a ver com uma lupa, né, mais grossa, a gente vê que teve claramente a ação dos militares na chamada Primavera de 2013, né? Quando, a pretexto de se atender algumas pautas aí democráticas da sociedade, né? O que houve foi o início de um processo de desestabilização das nossas instituições que levaram ao impeachment da presidente Dilma. E aí eu quero aproveitar, né, fazer outro corte, 2014, logo depois do segundo turno. Veja bem como é que isso é grave, né? E nada disso ninguém foi punido, não aconteceu nada.
dias depois daquele segundo turno traumático, onde Dilma vence a Aécio por pouco mais de 3 milhões de votos, o capitão Bolsonaro, Jair Bolsonaro, como você bem falou, um deputado inexpressivo do baixo clero, que só tinha pautas militares. Aliás, né, ele que inventou esse negócio de mulher, de militar ir para frente de quartel reclamar de salário, né? Coisa que a gente foi ver aqui depois nesse montim da Polícia do Espírito Santo. Enfim, em 2014 ele se lança candidato a presidente da República dentro da AMAN. E quem era o comandante da AMAN? O atual comandante do Exército. Então você vê que isso é uma coisa concertada. Não foi, Bolsonaro não chegou à presidência da República porque ele quis chegar à presidência da República. Ele foi, né, no início, ele foi um mito, né, foi criado como um mito, bradado como um mito. Depois ele foi um cavalo de Troia, né, quando dentro dele, né, através dele, milhares de militares voltaram ao poder executivo, voltaram às funções políticas civis, que é muito bem, deixar isso bem claro. Eles não foram para lá só para o Ministério da Defesa. Eles foram governar o Brasil. Eles foram para o Ministério da Saúde, por exemplo, e o Pazuello participou de um comício, né, político e não foi punido novamente. Então, quer dizer, as coisas vão acontecendo e cada vez que a impunidade vai seguindo, vai avançando um pouco mais. Mas quem que é o responsável por isso? Pouca gente sabe. Para o Pazuello virar ministro da Saúde, não foi o Jair Bolsonaro. Ele não estava passando na porta do Palácio do Planalto e o capitão chamou o general Pazuello para participar do governo dele ser ministro da Saúde. Não, foi o comandante do Exército que permitiu que um general de logística, um general que não sabia nada do SUS, fosse para o Ministério da Saúde para ser o ministro da Saúde em plena pandemia do Covid-19. Isso fez parte do projeto dele de ocupação do poder. E hoje, o que você enxerga como as principais pautas políticas desses militares aqui no Brasil? Olha, as pautas deles são, primeiro, né, se você for pensar, né, em nível da economia, eles são neoliberais, ultraliberais. Então, anticomunistas, né? Eles sempre gostam de invocar esse perigo do comunismo, né? O Brasil está na beira do comunismo, né? Como se um governo que entrega 1 trilhão e 400 bilhões para título de pagamento de juros da dívida, né? Fosse um governo comunista. Não, 1 trilhão e 400 bilhões em apenas 6 meses. Né? Então, quer dizer, não há que se falar em comunismo no Brasil, não tem perigo de comunismo nenhum aqui. Inclusive, essa formação ideológica, embora o anticomunismo é muito presente, tem toda a formação também das academias americanas influenciando aqui, o golpe de 64 também tem um papel crucial em debelar o militarismo progressista, né? Você falou muito existia, bem. Né? Então, o Partido Militar, que é o que eu gosto de usar, né? Porque, na verdade, nós temos um livro aqui muito interessante que chama O Brasil no Epicentro de uma Guerra Híbrida, do professor antropólogo Piero Leiner, que é um livro que todos deveriam ler para poder entender o que de fato está acontecendo aqui no Brasil, por que nós estamos realmente passando por todos esses problemas que nós estamos passando, que não são problemas naturais. Não é natural um militar ocupar função de natureza civil, um cara armado participar da política. Isso não tem nada a ver com democracia. Só que isso está, de certa forma, naturalizado, Vitor. Né? Parece que é uma coisa normal, natural. O cara botar lá deputado, senador, general Mourão. Isso é ilegal. O Estatuto dos Militares, a Lei 6.680 de 1980, proíbe isso. Cadê o Ministério Público Militar? Eu pergunto. Cadê o Ministério Público Militar? O Ministério Público Militar, parece que ele deixou de existir nesses últimos anos. Ele que deveria estar processando esses que estão violando a lei. Claramente, ele é o fiscal da lei. Se o Ministério Público, a função dele é ser fiscal da lei, ele tem que fiscalizar a lei. É todo um arcabouço judiciário para corporativo, né? Eles fazem o que eles quiserem. O próprio Poder Judiciário também tem sua parcela nisso, porque logicamente que ele não pode mandar abrir um processo, mas ele pode, por exemplo, né, questionar o Ministério Público, por que o Ministério Público não está agindo
quando né, tá vendo essa violação. Só para né, o general que eu gosto muito de falar nele, que pouca gente sabe disso, General Ramos. General Ramos, Forças Especiais, 4 estrelas, era o comandante militar do Sudeste, quando em julho de 2019 ele virou simplesmente o principal ministro político do governo militar. Eu não gosto de falar governo Bolsonaro, porque, como eu já falei, Bolsonaro ele tem um papel importante, tá? Papel de catalisador, mas ele é um personagem secundário. O capitão Bolsonaro nunca mandou nos generais, ele nunca mandou em nada no seu governo, entre aspas. O governo era o governo militar. Então, o general Ramos, foi ele que criou o orçamento secreto. Muita gente acha que foi o Centrão que criou o orçamento secreto. Não, era o general com a pilha de dossiê de um lado e com um talão de cheque do outro. Então, o que o deputado do Centrão encontrava lá? Né? O rabo preso dele num dossiê e o cheque de tanto que ele ia levar em obra no orçamento secreto. O que ele ia fazer? Votar com o governo. Ele ia levar o dinheiro para o seu reduto eleitoral, faturar uma grana e ainda ia ter lá o dossiê dele espalhado. Não, e essa divisão do orçamento é de uma sagacidade para quem não quer governar um país, que não se importa com a construção de política pública. Politicamente foi bem inteligente, né? Como eles não têm preocupação nenhuma, distribui. E sentou em cima de cento e tantos processos de impeachment. Isso fez com que exatamente todos os processos de impeachment eram arquivados, ou nem sequer analisados pelo presidente da Câmara. Agora, você estava falando um pouco, vou voltar à pergunta anterior, né, quer dizer, existe uma coesão ideológica muito forte dentro do Exército, não, né, todos compactuam com isso, mas há uma força, obviamente, né, uma coesão fortíssima. Mas você começou a falar um pouco disso, eu queria que falasse também assim, mas politicamente, o que eles querem? Quais são essas pautas? Se manter no poder. Ainda é caro a eles? Eu acho que eles conseguiram tudo. É o golpe perfeito. É o golpe que foi dado sem um tanque na rua, sem um jipe e o Supremo, como o Eduardo Bolsonaro ameaçava, um jipe com um cabo e 2 soldados. Não foi necessário nem isso. Eles estão no poder, a rigor, desde 2016, quando houve aquela gravação do Temer com o Joesley, que o Jornal Nacional deu, dizendo que ele tinha que manter o Eduardo Cunha calado, tem que manter isso e tal, tinha que manter o Eduardo Cunha calado e pagando o Eduardo Cunha. Né? A partir daquele momento, o Temer deixa de ser presidente da República. Quem assume o governo de fato são os militares, através do general Etchengói, que deixou de ser secretário do GSI num dia e passou a ser ministro do Gabinete de Segurança Institucional no outro. Então, só para concluir esse raciocínio, nós temos inclusive a intervenção federal no Rio de Janeiro que paralisou o Congresso Nacional, paralisou a reforma da Previdência, não é? E isso tudo se deu de forma totalmente velada, né? Nenhum órgão de imprensa, nosso jornalismo investigativo acabou, Vitor. Você não vê os jornalistas fazerem uma investigação sobre essas coisas. Fica lá jornalista lá perguntando quem matou Marielle, por quê. Tem que perguntar para o general Braga Neto, para o general Richard, que era o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O Braga Neto era o interventor, depois ele virou o ministro da Casa Civil, na ativa. Ele, como 02 do alto comando do Exército, vira ministro da Casa Civil, que é o presidente operacional, é o cara que operacionaliza o governo. Veja bem vocês, o general Ramos era o articulador político do governo e o general Braga Neto era o executor, era o CEO, chamamos assim, né, do governo militar. E na verdade, assim... Então, só para concluir, falar na imprensa que, na verdade, o governo Bolsonaro teve mais militares do que o próprio governo militar na sua estrutura. Sim, né? Sim. E o pior, eles continuam no poder. Elegeram uma poderosa bancada em 2018, dobraram essa bancada, triplicaram essa bancada em 2022, tá certo? E eles estão em vários partidos políticos ali do chamado Centrão, não é? Mas o que eu quero chamar a atenção é da forma como eles agem como um partido político. Na verdade, é um metapoder, né? Porque o Brasil, infelizmente, hoje, né, já há muito tempo, pelo menos desde 2016, governado por um consórcio
que vem lá do Deep State dos Estados Unidos, o estado profundo dos Estados Unidos, onde o poder realmente se encontra, né? Que é em Wall Street e não em Washington, D.C., certo? Aqui, né, a finança internacional tem o capital financeiro muito bem estruturado e muito bem montado. Eu falei o montante, eles já levaram 1 trilhão e 400 bilhões em 6 meses a título de pagamento de juros e amortização da dívida. Tem a chamada juristocracia, né, que é o Supremo, as altas cortes de justiça, que aparentemente estão em conflito, mas se você olhar, ele tem uma sinergia histórica entre essas classes, né? Os militares de alta patente e a juristocracia, né, das altas cortes, eles casam seus filhos entre si há 200 anos. Então, não tem fratura, existe sinergia, existe uma ligação muito forte. Certo? Sim, e além dessa atuação, né, partidária, a gente entra você falou do GSI, né, que houve uma reformulação, quer dizer, a gente tem uma tentativa de golpe no início, logo nos primeiros dias do governo, e a gente tem um GSI que ele é reformulado, mas agora parece que não agradou, né? O governo recuou em algumas coisas, quer dizer, exerce uma força política fundamental porque está ali, né? Segurança institucional, né? Está ali muito próximo do poder e tudo mais, enfim. E você estava comentando também, né? O Múcio, né? Ocupando um cargo de ministro da Defesa. O Ministério da Defesa, que é uma pessoa com uma ligação muito próxima, né? Dos militares de muita confiança do Lula, né? É um político muito hábil, na verdade, também, né? Não deixa de ser. Sim. Mas como é que você vê como sair dessa enroscada, né? Porque o poder deles é fato, e o governo Lula parte dessa perspectiva sempre de tentar dialogar, de tentar conciliar, e está conciliando num lugar bastante delicado e até perigoso, né? Vitor, infelizmente, eu digo para você, o governo Lula já é resultado da manutenção do poder militar, do partido militar no poder. Infelizmente. Tá? O Lula é eleito com uma diferença muito pequena de votos. As pessoas estão esquecendo do papel dos militares na contestação do processo eleitoral. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que é da turma se eu não me engano, da turma do Bolsonaro, de 1977, da AMAN de 1977. O antigo Pujol, eu tenho certeza que era. A mãe é a Academia Agulhas Negras, no Rio. Academia Militar das Agulhas em Resende, no Rio de Janeiro. Entendeu? A turma de 77, o general Pujol, que é o primeiro ministro do Exército de Bolsonaro, ele era da mesma turma. Quer dizer, amigo de Bolsonaro desde a adolescência. As pessoas não conseguem enxergar isso. O militar, ele começa a estudar ainda adolescente. E ele depois eles vão fazendo a carreira, quer dizer, essas pessoas passam a vida inteira juntas. Relação de compadrio o tempo todo. Né? De amizade, de compadrio. E de confiança mesmo, na construção do programa político, quem é de confiança do Bolsonaro, a maioria são militares. Pois mas que tá, volto mais uma vez a dizer, o Bolsonaro é um personagem secundário. Eles acharam, por exemplo, o Bolsonaro era perfeito, por isso que eu falei no início, que ele era mito. Aí, durante o processo de transição e de ocupar o governo, ele foi uma espécie de cavalo de Troia. Mas logo depois ele virou um estorvo. Logo depois, o papel dele foi ser estorvo, foi começar a tropeçar ali no poder, a criar problema e tal. Depois ele passou a ser um espantalho. O que eles fazem com o espantalho para espantar? Né? Toca fogo no espantalho. Os bichos que comem lá o milharal não se aproximam. E os generais foram ficando incólumes, eles foram passando, né? E no final agora ele está sendo descartado, está sendo jogado fora, né? Já ficou inelegível, não é? Por quê? Porque existe um outro político em ascensão no Partido Militar, que é o governador do estado de São Paulo, o capitão Tarcísio, que é também engenheiro, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, é auditor de contas, porque ele depois largou a carreira militar e foi ser
auditor do Tribunal de Contas, do TCU, do TCU. Então, ele sabe muito bem como é que funciona a máquina pública por dentro. Trabalha muito melhor a institucionalidade do que o Bolsonaro, que Com certeza. vai seguindo, porque se você pensar, essa radicalização do bolsonarismo, né, como extrema-direita, ela acaba gerando um monte de, não que os militares não sejam, mas gera um monte de, como você falou, de percalços, de problemas que vai, inclusive, minando a credibilidade das forças militares no Brasil, né? Exatamente por isso que eles fazem questão. O Tarcísio como alguém mais ilustrado, mais preocupado com essas coisas. Veja bem, Vitor, você acabou de falar tudo. O Bolsonaro é culpado de tudo. O Jair de hoje é a Geni, né? Tudo que você puder, né, colocar de ruim, você coloca na Geni, né, na música do Chico Buarque. Hoje é tudo no Jair. E vocês vejam bem, nós estamos passando por uma segunda anistia, gente. Pelo amor de Deus. A primeira anistia já foi uma tragédia miserável na vida nacional. A gente anistiou gente que colocou rato em vagina de prisioneira. A gente anistiou o pior tipo de gente do mundo. Que a gente igualou vítima a algoz em 79 para poder votar anistia ampla, geral e restrita. E agora, prendendo esses bagrinhos aí, o cara da Polícia Rodoviária Federal, aquele Anderson lá, o cara que tem minuta de golpe dentro de casa. Gente, pelo amor de Deus, o Cid, tudo que está no celular do Cid só foi deixado lá para poder incriminar o Bolsonaro. Não tem outra. Mas ele dançou. A carreira dele política, militar pode ter sido perdida, mas ele politicamente ele já está calçado e ele vai ser amparado pela família militar sem nenhum problema, porque ele está cumprindo um papel. As pessoas não sabem, mas o pai do tenente-coronel Cid, general Cid, ele foi membro do alto comando das Forças Armadas e depois teve cargo comissionado na Apex, no governo Bolsonaro de 2019 a 2022 em Miami, ganhando em dólar. Então, muito pouca gente sabe dessas coisas. Mas né? assim, o capital político do Bolsonaro ainda é grande, né? Ainda precisam dele. Será? Hoje ele é a maior referência da direita no Brasil. Ele é muito maior que o Tarcísio. Agora, ele é inelegível e ele está numa descendente. Eu não vejo dessa maneira, não. Eu acho que o papel do Bolsonaro está cumprido. Não, eu tô falando, você pode estar falando de perspectiva de futuro. Atualmente não tem ninguém com o tamanho político do Bolsonaro. Ele é conhecido por todos, ele é amado por uns e odiado por outros. Agora, a perspectiva dele, eu concordo, é de declínio. Daqui para frente... Eu acho que ele já foi queimado. E não parece que os filhos deles não é hoje o que está colocado, vão assumir. Parece que se os filhos deles quiserem assumir o legado, eles vão ser pequenos. Eles não vão ser do tamanho que o Bolsonaro chegou. Todos eles têm muito rabo preso. Exato. Eles não têm autonomia nenhuma autonomia. Eles são pessoas que estão presas a uma cadeia de comando. Gente, general manda em capitão. Não existe capitão que manda em general. Quem conhece a vida militar, como eu conheço, sabe muito bem disso. Não existe capitão que manda em general. Quem manda e o outro obedece é o general Pazuello, hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Pode se reeleger muitas vezes, que no Rio de Janeiro tem a maior guarnição militar do Brasil. Pode ser prefeito do Rio de Janeiro. Ele pode muita coisa. E o Bolsonaro está inelegível. Então, veja, olha os crimes que o Pazuello cometeu como ministro da Saúde. Olha quanta barbaridade que esse homem fez. O tenente-coronel Elcio, de Forças Especiais, que era o secretário-geral do Ministério da Saúde, e fazia questão de aparecer com um broche, com a caveira, com a faca na caveira. Que é o símbolo das Forças Especiais. Especialistas em matar. É isso que você fala da segunda anistia, né? Da não punição desses crimes. O pessoal até... Dos generais. A UP, que é um partido que está com essa bandeira, né? Acho que outros partidos também, mas de aprofundar. O Bolsonaro e o militarismo, né? Quer dizer, e é uma coisa... Quem vai investigar isso, né? O governo Lula vai botar o dedo na ferida? Não vai, né? Não vejo condições políticas nem para isso, não. Infelizmente, não. Começou tudo com o Múcio, né? Se o presidente tivesse tido pelo menos a habilidade de escolher um outro político e com capacidade de dialogar com os militares, mas não alguém tão subserviente como o Múcio, porque o Múcio é totalmente subserviente, né? Ele é de uma família de usineiros, sempre foi da Arena, do PDS, do PFL, quer dizer, um político de direita.
Né? Ele escolheu um político de direita, um sujeito subserviente ao Partido Militar, para ser o ministro da Defesa. É aí que reside o poder dele, né? A força dele, que ele tem diálogo. O GSI, você falou o GSI ele é independente desde então, desde quando eu falei lá atrás, quando ele deixou de ser uma secretaria e voltou a ser um ministério. Né? Não pense vocês que o general Heleno era subordinado ao Bolsonaro, que ele fazia qualquer coisa que o Bolsonaro mandasse. Muito pelo contrário, ele ficou 4 anos lá bisbilhotando as nossas vidas, fazendo dossiê de tudo quanto é tipo de gente que você puder imaginar. 1.300 arapongas pagos com o nosso dinheiro para bisbilhotar nossas vidas durante 4 anos. Você imagina a quantidade de informação que esses caras não têm. Informação é poder, né? Informação é poder. E falando aqui, trazendo um pouco para cá, né, para o Espírito Santo, esse debate, quem que você vê como representação desse projeto nacional? Mas infelizmente, eu acho que assim, a liderança que mais se destaca, né, o nível nacional é o senador Magno Malta, né? Infelizmente, é uma figura deletéria na minha visão. Foi eleito aí, é um dos 3 senadores do Espírito Santo, o outro, Duval, acho que é uma figura ridícula, né? Que não tem nem o que falar dele, não vou perder meu tempo falando dele. E o senador Fabiano, ele também é manipulado por essa falta de informação do que é guerra híbrida, do que são operações psicológicas. Né? Tem gente que está caindo em mais uma operação psicológica agora, que é o negócio do Rolex. Toda hora aparece uma operação psicológica. Começou lá atrás com uma madeira de piroca, na campanha de 2018. Que se o PT vencesse as eleições, das creches do Brasil, todas as crianças vão receber uma mamadeira com um símbolo de pênis. Né? E as pessoas acreditaram nisso. Isso se chama operação psicológica. É isso que os militares sabem fazer e sabem fazer muito bem. Né? E a guerra híbrida, ela se dá no campo da comunicação. Ela não se dá com tiroteios, com, né, mísseis, enfim. Ela se dá no campo da comunicação. Também, né? Ela é híbrida porque ela também, mas é um último recurso. Né? Exatamente. Não, porque uma notícia falsa, ela mata muito mais. Olha quanta gente que deixou de tomar vacina por causa de notícia falsa. Olha quanta gente que deixou de vacinar os filhos. Nós estamos voltando a ter poliomielite no Brasil. As crianças estão voltando a ficar deformadas porque os pais não levam as crianças para poder tomar vacina. Isso é fruto dessa coisa, bicho, de guerra híbrida, de operação psicológica. Voltando para o Espírito Santo, então, né? Infelizmente, eu também vejo aqui, em nível federal, a maior liderança é o Magno Malta, não tem nenhuma dúvida. Aqui, no nível regional, eu acho que é o prefeito de Vitória. Eu vejo o prefeito de Vitória como uma liderança da direita em ascensão, né? Ele, infelizmente... Ele não seria mais um modelo de Tarcísio do que de Bolsonaro, talvez, né? Eu acredito que sim. Ele é uma coisa mais que o Capitão Assunção, o Gilvan estão representando esse radicalismo que parece que não vai ter futuro. Não tem futuro. Eu acho que não tem futuro. Eles tentam bancar... Futuro assim, né? Chegou no seu auge, foi a presidência da República. Sim. Agora, sustentar... Eles tentam aparecer como chamado Bolsonaro raiz, isso é bom, inclusive para os militares. Eles têm futuro para ficar muito tempo ainda, né, como deputados, mas para conquistar um executivo, por exemplo... Não, e outra coisa, é muito bom para os generais ter essa gente. Sim. Que eles aparecem como os legalistas. Por exemplo, as pessoas falam em golpe do dia 8/1. Não houve golpe nenhum, golpe sem tanque. Golpe sem tropa não existe. Ou tem um golpe híbrido como esse que foi dado aqui no Brasil, que os militares estão no poder até hoje. Não é? Mas eu já falei, a diferença de um para o outro. Né? O golpe foi dado em 2016. Essa que é a verdade. Né? E desde então os militares não saíram mais do poder, a alta cúpula, os generais, não estou falando de capitão, eu estou falando de generais, eles continuam no poder, inclusive com mandatos, né? Mandato de senador, mandato de deputado federal, né? Uma bancada tão... Nem na época da ditadura teve tanto militar deputado, tanto militar senador como a gente tem hoje. E pior, ferindo o estatuto dos militares, usando a designação hierárquica ilegalmente, usando o nome de general, de coronel, de capitão, de major, que é proibido pela Lei 6.880, que é o Estatuto de 80, que é o Estatuto dos Militares. A gente tem também aqui do Espírito Santo o Manato, né, que foi quem conseguiu, naquele momento, se projetar e se colocar como candidato ao governo. Saiu derrotado, mas depois de muitos anos, décadas, na verdade, o Espírito Santo foi a um segundo turno e o Casagrande teve uma eleição muito mais difícil do que eles esperavam.
Casagrande só se elegeu por causa dos movimentos populares que hoje ele renega. Se não fosse os movimentos populares, ele teria perdido a eleição, né? Mas, no entanto, ele faz cada vez uma inflexão mais para a direita. O governo dele é cada vez um governo mais de centro-direita do que um governo de centro-esquerda. E apartado dos movimentos sociais, sem cumprir, inclusive, com os compromissos que ele fez com os movimentos sociais. E é muita coisa, sabe? Acho que isso aí é resultado desse caldo de cultura. Tá? O Casagrande, ele sentiu que há um poder muito grande dessa direita aqui no Estado, e ele, de certa forma, ele fez ao contrário, ele fez uma inflexão de... ele fez uma aliança tácita, inclusive, né? O Casanaro, né? Ele não defendeu publicamente isso, mas ele operou ali para... Sim. Porque ele sabia que ele precisava dos votos bolsonaristas. No sul do Estado isso foi muito assim, presente, a gente viu Bolsonaro. Muito esse casamento. Né? Articulando com as lideranças locais para que rolasse, né, esse voto do Bolsonaro também fosse para ele, porque se o pessoal do Bolsonaro votasse todo mundo no Manato, ele teria perdido, né? É verdade. E o Manato sai, né, a princípio está numa planície ali, mas assim, além dele, você vê a força dessa proposta ideológica, a gente teve os outros dois candidatos, que é o Guerino Zanon e o Aldifax, também partindo para a extrema-direita. O Aldifax, inclusive, que não tem nenhuma trajetória que seja disso, e parece que vai continuar se colocando. Aí agora vai ter que recalcular a rota, porque daqui até o ano que vem temos que ver como que vai estar essa avaliação de Bolsonaro e esse sentimento em relação à extrema-direita, né? Porque está tudo se reconfigurando, agora vai vir uma disputa municipal, que eu acredito que vai continuar polarizada. Sim. Mas eu acredito que esses candidatos puro sangue bolsonaristas vão ter muita dificuldade. Então, essa via mais um pouco tentando sair da extrema-direita e se colocar mais à centro-direita, que é o Tarcísio, que é o Pasolini, que possa agregar um outro voto além do bolsonarista, vai ser a grande tentativa. Eles querem exatamente isso. Foi isso que eles conseguiram com o 8 do 1. Entendeu? Colocar na conta desses radicais bolsonaristas, né? Ou que fosse eles, entendeu? Que foram tentar um golpe sem tanque, sem nada. Até sem o Bolsonaro, que ele estava fora do Brasil. Né? Vocês veem como é que essa coisa é uma coisa assim, mitológica, que não se sustenta na realidade. Né? Hoje eu estava vendo a dancinha das senhoras que foram colocadas em liberdade com tornozeleira eletrônica. Né? Então, eu até peço a você, se for possível, permissão para ler aqui rapidamente um Twitter de uma pessoa com a que eu me referencio muito, que é o Marcelo Pimentel Jorge de Souza. Ele tem o Twitter dele, você pode achar, também tem no Facebook. Ele diz o seguinte, né? O Noblar, né, o jornalista Noblar ontem colocou o seguinte: não foi um governo que tomou posse quando Bolsonaro subiu pela primeira vez a rampa do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2019, mas uma quadrilha, um bando de foras da lei, a começar por ele, o mais improvável dos presidentes da República do Brasil. Em 4 anos de desgoverno, o ex-capitão afastado do Exército por uma conduta, isso não é verdade, tá? Ele foi colocado na reserva, ele foi reformado, né? E quando associou-se à Covid, que matou, enfim, né? Aí o Marcelo, né, muito irônico, etc., coloca o seguinte: gente, vamos ajudar o Noblar a se informar. Ele desinforma e, ao fazê-lo, deforma as percepções da opinião pública, que é isso que está acontecendo, a deformação da percepção da opinião pública. O meio de imprensa que o emprega é responsável por isso também, o Jornal Globo, Metrópolis, aliás, desculpa. Bolsonaro não é ex-capitão, nem foi afastado do Exército. A essa altura é constrangedor ver um jornalista repetindo tamanha besteira. O capitão Bolsonaro é o laranja dos generais de sua geração. É isso que ele sempre foi. Foi o cavalo de Troia sobre o qual vieram montados para governar o Brasil por 4 anos, com vanguarda no governo Temer, onde tudo isso começou. O capitão Bolsonaro é o espantalho construído golpista, entre aspas, para que jornalistas ingênuos, naif ou comprometidos sejam atraídos pelo, entre aspas, espetáculo do golpe. Se engane e engane a opinião pública, livrando os donos do milharal das responsabilidades políticas e legais pelo governo que operaram por cima e por debaixo do palco. E não foram, entre aspas, 4 anos de desgoverno, foram 4 anos de governo de generais. Foi isso que permitiu a eleição e a reeleição de generais e outros capitães, como o que governa São Paulo, este sim, o ex-capitão do Exército. Bom, com essa acho que
Já terminamos o papo, né? Obrigado, Henrique Zé Marques Porto, pela contribuição com esse debate tão fundamental, né? Para a gente tentar entender o nosso Brasil, o nosso Espírito Santo. Foi Política é Essa, o programa quinzenal do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui no estúdio 42B. Então, para mais notícias diárias, análises, outras informações sobre o Espírito Santo, seculodiario.com.br, todo dia tem notícias lá, e acompanhe também nossas redes, né, o Século Diário no YouTube, no Spotify, Google Podcasts e outras plataformas de áudio para receber em primeira mão aí as atualizações. É isso, até logo. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.